E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é sábado, dia 3 de maio. Olha, nesse conteúdo de agora, claro, vamos trazer todos os detalhes de Bahia e Botafogo, a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo fora de casa na Fonte Nova, 9 horas da noite, a bola vai rolar. Qual será o time titular hoje do Botafogo, hein? Será que teremos um time forte, com vários desfalques que a gente tem? O Renato Paiva vai quebrar a cabeça hoje para montar o time e a gente vai conversar sobre isso, sobre as opções que nós temos, claro, conversar também aonde assistir o jogo, falar da arbitragem, o provável glorioso para esse duelo importantíssimo no Campeonato Brasileiro. Tudo isso agora, mas antes, para dar sorte, para trazer sorte para o Botafogo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative aí o sino para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se puder, se quiser, vire membro do canal, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, vamos trazer informações. Bahia e Botafogo, 9 horas da noite, a bola vai rolar na Fonte Nova, a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo importante, cara, um adversário que a gente está engasgado desde o ano passado, daqui a pouco a gente fala melhor um pouquinho sobre isso. Campanhas muito parecidas. Só para você ter uma ideia, o Bahia tem 9 pontos, o Botafogo tem 8. Então as duas equipes estão visando o G4 da competição, né? Se o Botafogo vencer, o Botafogo sonha terminar essa rodada dentro do G4, assim como o Bahia, que está somente a 1 ponto à frente do Botafogo. O Bahia, cara, vem embalado, assim como o Botafogo também está embalado. Só para vocês terem uma ideia, o Bahia, ele ganhou do Palmeiras fora de casa na última rodada pelo Campeonato Brasileiro, enfrentou a equipe do Palmeiras no Allianz Parque e ganhou do Paysandu na Copa do Brasil. O Botafogo, por sua vez, ganhou o Fluminense no estádio Newton Santos e ganhou a equipe do Capital pela Copa do Brasil. Então as duas equipes, além das campanhas bem parecidas, vêm embaladas aí com 2 vitórias, uma no Campeonato Brasileiro e a outra na Copa do Brasil. Cara, vai ser o reencontro do Renato Paiva, o Renato Paiva que foi expulso de lá, né? A gente tem que falar a verdade. Não guardo dinheiro, não vou guardar segredo, né? O Renato Paiva foi expulso, né? Ele tem problemas com a torcida, não fez um bom trabalho no Bahia, então foi expulso de lá, podemos dizer assim. Claro, fica aquela sensação de querer ir lá hoje mostrar serviço, ganhar com o Botafogo, e a torcida do Bahia com certeza vai pegar no pé dele. Falando em Renato Paiva, temos muitas coisas para conversar sobre o técnico do Botafogo. Primeiro, desfalques. O Botafogo não vai ter o Barbosa, o Botafogo não vai ter o Gregory, o Botafogo não tem o Savarino e o Botafogo não tem o Matheus Martins para enfrentar a equipe do Bahia hoje. Abro parêntese e fecho rapidamente. Informação do Globo: o Barbosa e o Savarino, as lesões não são graves, tá? O Botafogo não deu prazo de retorno. A nota oficial do Botafogo, as informações que o Botafogo passa pra gente, torcedor, é bizarro, porque o Botafogo não fala quais foram de fato as lesões, qual o tempo de retorno. Então o Globo apurou que tanto o Barbosa, que não tem fratura no pé, e o Savarino, com uma lesão muscular na coxa direita, não é grave, tá? Então a gente fica aí agora só na expectativa de quanto tempo eles vão ficar fora. Então eu tinha que trazer isso aqui para vocês, para a gente ficar mais aliviado em relação a esses jogadores. Uma informação muito importante e boa é que o Nathan Fernandes viajou. O Nathan Fernandes vai poder fazer a sua estreia com a camisa do Botafogo. Contratado da equipe do Grêmio,
O Nathan Fernandes ainda não jogou com a camisa do Botafogo, estava lesionado. Então o Nathan Fernandes vai ficar no banco hoje contra o Bahia e também na terça-feira contra o Carabobo na Venezuela pela Libertadores. Lembrando que o Botafogo enfrenta o Bahia hoje e na terça-feira vai pegar o Carabobo na Venezuela. São 9.000 quilômetros. Mais de 9.000 quilômetros que o Botafogo, juntando essas duas viagens, Salvador e Venezuela, o Botafogo vai percorrer aí nos próximos dias. Cara, dito isso, em relação a desfalques e a volta do Nathan Fernandes, eu acredito que o Paiva, ele vai colocar hoje um esquema com 3 volantes, tá? Ele não vai colocar 2 centroavantes. Isso é uma opinião minha. Por quê? Porque o Bahia controla muito o meio-campo. Então, o jogo do Bahia é muito forte pelo meio-campo. Então, com esses desfalques que o Botafogo tem, eu acredito que ele deva colocar hoje 3 volantes. Eu acho que ele vai colocar o Danilo Barbosa junto com o Patrick de Paula e o Marlon Freitas um pouco mais avançado. Eu não acredito que o Patrick vai jogar avançado. Eu acredito que ele vai colocar o Danilo Barbosa como primeiro volante, ele vai colocar o Patrick de Paula como segundo e ele vai avançar um pouco o Marlon Freitas, que já jogou assim algumas vezes com a camisa do Botafogo, foi até bem, porque eu acho que ele já percebeu que o Patrick de Paula avançado não dá certo. O Patrick de Paula tem que vir de trás. Então eu acredito que o Patrick vai jogar um pouco mais atrás e o Marlon Freitas um pouco mais avançado, e ele vai colocar na ponta direita o Arthur, ele vai colocar na ponta esquerda o Jefinho e o centroavante Igor Jesus. Eu acho que ele vai fazer isso, na minha opinião. Era pro Alan jogar, só que o Alan tá muito mal. Então o Alan, eu acredito que comece no banco. Como eu disse, isso tudo porque o Bahia gosta de controlar o meio-campo. Então eu acho que ele vai dar uma segurada. Eu não acredito hoje em 2 centroavantes. Se eu fosse o técnico Renato Paiva, eu manteria o esquema que o Botafogo está jogando. Eu entraria com 2 centroavantes lá na frente, eu colocaria o Jefinho para fazer a função do Savarino, eu colocaria o Arthur na direita, eu colocaria o Danilo Barbosa junto com o Marlon Freitas. Esse seria meu time. Eu manteria 2 centroavantes. Lá na frente eu colocaria o Igor Jesus junto com o Juan Cruz. Eu acho que o Juan Cruz, nesse esquema, ele tem que jogar com o Igor Jesus. Eu acho o Juan Cruz melhor do que o Maestriani. Eu manteria esse esquema que vem dando certo com 2 centroavantes, mas eu acho muito difícil ele fazer isso hoje. Na minha opinião, ele vai colocar o Botafogo com 3 volantes e 2 pontas e o Igor Jesus lá na frente. Deixa eu só explicar uma coisa pra galera que tá me perguntando muito. Só por que você acha que o Arthur ele não consegue fazer a função que o Savarino vem fazendo, principalmente contra o Fluminense? Por quê, cara? Porque o Arthur, cara, não faz essa função. A galera confunde muito. Quando a galera pede o Arthur por dentro como meia, talvez seja como um segundo atacante. Ele jogou assim, principalmente no Bragantino. O Arthur, cara, por dentro, eu acho até que ele rende melhor do que pela ponta. Só que tem diferença. O Arthur como segundo atacante, pisando na área, aquele cara do último passe, de finalizar de fora da área, eu acredito que ele pode dar certo. Agora, essa função que o Savarino estava fazendo, que o Almada fazia ano passado, eu acho que o Arthur não consegue fazer. Por quê? Ele vai fechar o meio, porque nesse esquema, o que o Savarino fez contra o Fluminense, às vezes você precisa fechar o meio como segundo homem. Tu acha que o Arthur consegue fechar o meio como segundo homem? Acredito que não, porque o Arthur ele tem dificuldades na marcação, ele não consegue marcar ninguém. Outra coisa, saber acelerar o jogo e segurar para o time sair de trás. Tem horas que nessa função que o Savarino fez, você precisa acelerar o jogo e tem hora que você precisa segurar para o time sair de trás. Eu não vejo o Arthur fazendo isso, porque o Arthur ele é de acelerar sempre.
Então, por isso que eu acho que ele vai ter dificuldade nessa função que o Savarino vinha fazendo. Então, tem horas que você precisa rodar a bola. Então, acho que o Arthur, ele teria dificuldade nessa função, tá? Eu já acho que o Jefinho consegue fazer. Apesar que o Jefinho, ele vai ter um pouco de dificuldade também na marcação, mas o Jefinho, eu acho ele um pouco mais inteligente para rodar a bola. Eu acho que o Jefinho consegue fazer o que o Savarino estava fazendo, porque ele tem um passe qualificado, ele tem um drible. Então, eu acho que o Jefinho consegue fazer uma tabela. Eu acho que o Jefinho, apesar de, assim como o Arthur, sofrer na marcação também, mas eu acho o Jefinho mais inteligente para esse tipo de jogo. Para rodar uma bola, acelerar quando tem que acelerar, segurar para o time sair de trás. Então, cara, só para deixar claro para a galera, explicando, a galera tá me perguntando, o Arthur, cara, se ele jogar por dentro como meia, ele tem que ser no máximo um segundo atacante. Essa função que o Savarino tá fazendo, a mesma que o Almada fazia ano passado, eu não consigo ver o Arthur fazendo essa função. Falando rapidamente do nosso adversário, do nosso Bahia, como eu disse, né? O Bahia, ele controla muito o jogo pelo meio campo, é forte. A equipe comandada pelo Rogério Ceni no meio campo, com Jean Lucas, o próprio Caio Alexandre, Cauli, Everton Ribeiro. Então o Botafogo tem que ter cuidado no meio campo, por isso que eu acho que ele vai colocar 3 volantes hoje. O Canu tá fora, tá? O Canu tá lesionado, zagueiro do Bahia, lesionado, zagueiro que jogou no Botafogo. Assim como o Santiares, o lateral, também tá fora. E o Gilberto, lateral direito, que também jogou no Botafogo, é dúvida para essa partida de hoje. Dentro da casa do Bahia, a gente não ganhou do Bahia ano passado, a gente está engasgado com o Bahia, e claro que a gente quer vencer, e com esses desfalques, com tudo isso, talvez a gente vai ver um Botafogo hoje diferente do que foi contra o Fluminense, contra o Capital. Eu acredito sim que ele vai colocar 3 volantes novamente, para dar uma segurada no meio campo, e quem sabe não vencer a equipe do Bahia fora de casa. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Aí eu quero conversar com vocês aonde assistir o jogo, a arbitragem e a provável escalação do Botafogo. Tô voltando aqui pra gente finalizar, mas antes peço pra vocês aquela moral, compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses, que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. A transmissão hoje, ela será feita pelo Sport TV. E do jogo de hoje, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza, São Paulo. E no VAR, Thiago Duarte Peixoto, também de São Paulo. Vamos aqui para a provável escalação do Botafogo. Como eu disse na primeira parte do vídeo, eu acredito no Botafogo hoje com 3 volantes. Eu acho que ele vai colocar hoje em campo o goleiro John. Na lateral direita, o Vitinho, a dupla de zaga hoje, né? Eu esqueci de falar na primeira parte do vídeo. A gente vai ter o Jair com o David Ricardo. Eu tenho muita esperança no David Ricardo. Os jogos que eu vi dele com a camisa do Botafogo, ele parece bem tranquilo jogando bola, e ele vai ser o substituto hoje do Barbosa. E na lateral esquerda, o Cuiabano. Meio campo, ele deverá colocar o Danilo Barbosa no lugar do Gregory, junto com Marlon Freitas e Patrick de Paula. Mas como eu disse, eu acredito que o Patrick de Paula vai jogar um pouco mais recuado, vindo de trás, e o Marlon Freitas um pouco mais avançado. Eu acredito nisso. Na ponta direita, o Arthur. Na ponta esquerda, o Jefinho. E o centroavante, Igor Jesus. Lembrando que o Nathan Fernandes vai estar no banco. Não era para voltar agora, mas o Botafogo deve ter dado uma acelerada por todos os problemas que a gente está tendo. Talvez a gente possa ter um pouco de Nathan Fernandes no segundo tempo, para a gente poder ver de fato ele com a camisa do Botafogo. E o centroavante ali, o Igor Jesus, com algumas opções no banco como o Mastriani, o próprio Juan Cruz. Eu acredito nesse Botafogo para enfrentar a equipe do Bahia hoje. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus. Bom sábado, boa sorte para o Botafogo, boa sorte para o nosso glorioso. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.